Recorded. Bom Tudo dia, bem, pessoal? pessoal. Bom dia. Bom dia. Aí, estava aqui no nosso Rio Grande, que parece inverno hoje aqui, tia. Porto Alegre tá dia do maior inverno que tem aqui. Depois da chuvinha de ontem dá uma refrescada, né, Jerônimo? É, bem. Tudo bem, Léo? E aí, São Paulo, como é que tá? Tudo bem, aqui tá ótimo, cara. Ontem tava 34 graus, hoje tá com cara de que vai fazer muito calor também. Olha aí. E é diferente. Agora tá fresquinho, aqui tá 18, mas vai chegar a 30. Solaço, sem nenhuma nuvem. Bruna, você que pilota os horários com o Alex aí, né? Claro, vamos dar só mais uns minutinhos. Acho que até umas Sem dúvida. 8. É, Nós umas 8. estamos com o nosso homem do tempo aqui, o seu Emerito Onial, é o homem que nos acorda dizendo quando choveu, quando faltou de chuva. Tu sabe que eu acompanho seu Emerito Unial, né, nas redes sociais. Então eu acompanho os comentários dele sobre tempo, sobre economia. É bem interessante. É, Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. 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 Bom dia, estão me ouvindo? Estamos te Bom ouvindo. dia, Então, sim. é só para dizer que essa reforma tributária vai dar um exemplo, né? Não me siga que também estou perdido, então vamos ver se parece alguma coisa hoje, né? Porque está difícil. Outra coisa que eu brinco com os produtores que é aquele namoro de cobra, está sempre enrolado isso, eu não consigo me situar, né? Mas então uma boa reunião para todos nós e vamos ver se clareamos um pouco as ideias. Um forte abraço a todos. Aqui nublado, Ótimo. pode, Valeu, Meri. chover, coisa assim. Obrigada, seu Emerito. Bom dia a todos. Bom dia. Dia. Bom dia. Oi? Se eu posso. Bruna, Oi? para nós cumprirmos nossos horários, de repente, vamos fazendo a saudação aqui. Pessoal, já Claro. estamos com 63 participantes na sala, né? Ah, maravilha. Não sei Então se o vamos Alex lá. está aí já. O Alex está aqui. Acabo de ver o Alex. Bom dia, Alex. Então, o Alex já faz a introdução aqui. Claro, claro. Acho que vamos lá para a gente ser fiel aos que já chegaram também, né, presidente? Então, bom dia a todos os empresários, gestores, enfim, quem está à frente dos negócios do agro. Temos o segundo
o nosso segundo encontro. Hoje vai ser capitaneado pela Bruna e pelo Leonardo. Novamente, muito obrigado por atenderem ao pedido e ajudarem a criar todo esse movimento que estamos fazendo. Nesse momento, 64 pessoas na sala e vamos falar de um tema extremamente relevante, porque vai ter impacto direto no preço, naquilo que a maioria dos senhores trabalham no dia a dia. Então, Bruna, a partir de agora é com você, Leonardo. Novamente, obrigado, Andrade Maia, por dar essa oportunidade a todos os cerealistas do Brasil e ficamos à disposição para aquilo que as demandas que tiverem do setor também, para os próximos fóruns. Maravilha! Obrigada, Alex, pela introdução. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a participação de todos em nome aqui do Andrade Maia. Hoje, meu sócio Léo Aguirre e eu vamos conduzir então esse segundo painel do Fórum AM Agro. E nesse encontro, nós vamos tratar então dos impactos da reforma tributária do consumo no preço dos grãos, que é um tema que vem aí preocupando, né, as empresas do setor e que, de fato, precisam ser analisados criteriosamente para fins de planejamento tributário, para fins de encaminhamentos. Então, hoje, meu sócio e eu nós organizamos um encontro para tratar desses temas específicos, tá? Sei, né, que a maioria aqui já está super nivelado, super por dentro de reforma tributária, mas para que todos estejamos na mesma página, eu vou fazer uma breve introduçãozinha aqui, cerca de 2 minutos, sobre os principais pontos da reforma aqui. Então, o que muda com a reforma tributária, né? Reforma tributária do consumo, ela vem para alterar o modelo de tributação sobre o consumo, substituindo os 5 tributos hoje incidentes sobre o consumo, PiscoFins, IPI, ICMS e o ISS, por um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, do tipo dual, composto pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vem para substituir PIS e COFINS, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é o imposto de gestão compartilhada de estados e municípios, vem para substituir, então, o ICMS e o ISS. E o imposto seletivo, que vem fazer, às vezes, aqui de IPI, né? Ele tem uma incidência diferente da incidência do IPI, ele incide sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá? Então, a gente tem essa substituição. 5 tributos por um IVA dual, mais um imposto seletivo. Algumas características básicas do imposto e da contribuição sobre bens e serviços para o entendimento desses temas que nós vamos abordar hoje, né? Então, incidência, IBS e CBS, eles têm incidência ampla, incidem sobre bens materiais e imateriais, direitos e serviços. Incidem também tanto em operações onerosas quanto operações não onerosas. Exportações seguem exoneradas, né, constitucionalmente, e as importações tributadas. O novo sistema ele é regido pelo princípio da não cumulatividade plena. Então, diferente de PiscoFins e ICMS, que têm regras de crédito muito limitadas e específicas, IBS e ICBS permitem crédito financeiro sobre todo o montante de tributo cobrado na etapa anterior, com algumas exceções, né? Bens de uso e consumo pessoal, imunidades, isenções. E a gente também tem aqui o princípio do destino. Então, hoje a tributação que é feita na origem, basicamente, ela vai observar, então, o princípio do destino e também a tributação será por fora, né? IBS e CBS não consideram o próprio tributo na base, né? Afastando aquelas discussões, exclusão de PiscoFins da base do PiscoFins, exclusão do ICMS da base do PiscoFins. Então, essa tributação por fora vem justamente para contornar esse problema. Sabendo que o setor agro, né, ele conta com uma série de benefícios fiscais, isenções, redução de base, diferimentos, e também algumas operações a créditos acumulados, nós entendemos que é relevante aqui trazer alguns pontos relacionados a esse tema. Então, em relação aos benefícios, nós teremos a extinção gradual dos benefícios fiscais de ICMS entre 2029 e 2032, até a eliminação total que acontece ali em 2033, com a vigência plena do novo sistema.
tá? Para compensar empresas beneficiárias de incentivos fiscais onerosos, ou seja, aqueles que têm contrapartida, são concedidos por prazo certo, a reforma tributária criou o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. E esse fundo vai, de fato, compensar essas empresas beneficiárias de incentivos onerosos durante o período de transição, tá? A gente tem regra para aproveitamento de saldo de crédito de ICMS, PIS, COFINS e IPI, né? Então, saldo credor de ICMS existente ao final de 32 poderão ser compensados com IBS em 240 parcelas mensais. E créditos de PIS, COFINS e IPI, que não sejam aproveitados até o ano que vem, né? Então, tá pertinho, eles vão poder ser compensados com outros tributos federais, inclusive com a CBS ressarcidos em dinheiro. Bruna, só um comentário, aproveitando aqui para dar uma saudação e bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. Aqui tem um ponto de atenção, sobretudo em relação ao fundo de compensação de benefício fiscal, que é uma coisa que está acontecendo agora, né? Então, a gente fica com a impressão, né, em muitas notícias sobre a reforma, de que, olha, vai começar a valer o ano que vem, tem um período de transição a 2033, mas tem medidas que precisam ser tomadas hoje. E uma delas diz respeito ao fundo de compensação de benefício fiscal. Por quê? De um lado, quando você olha como que está regulamentado isso na emenda constitucional 132, você percebe que a União vai entregar um monte de dinheiro para esse fundo, 8 bilhões em 2025, 16 bilhões em 26, 24 bilhões em 27, dando a entender que vai acumulando ali um montante que vai fazer frente à perda de benefícios. Ou seja, esse fundo vai entregar dinheiro para os contribuintes que perderam seus benefícios. Mas só vai entregar para quem conseguir provar, conforme as regras da Receita Federal, ou seja, quem vai administrar isso é a Receita Federal, e, em alguma medida, tem uma preocupação de que esses valores não sejam suficientes para fazer frente a todos os benefícios que estão sendo eliminados. Então, o mercado está com a sensação de que tem que correr, porque se eu chegar atrasado, é possível que não tenha dinheiro para mim. Então, o alerta que cabe aqui existe uma medida para ser tomada hoje, que é quantificação, né, dos benefícios que estão sendo perdidos. Já existem algumas orientações da Receita Federal sobre isso, e isso não é rápido de fazer, essa quantificação do benefício que eu perdi em função dos investimentos que eu fiz, tem uma complexidade envolvida. Então, aqui fica um alerta de que uma medida recomendável, né, que isso seja feito já agora, porque se deixar para depois, é possível que lá na frente o fundo já esteja esvaziado, e aí não vai ser uma boa para quem ficar para trás. Bruna. Obrigada, Léo. Seguindo então, pessoal. O que o agro precisa saber em termos de reforma tributária, né? Então, com a reforma tributária do consumo, a gente tem a eliminação dos incentivos fiscais que são concedidos pontualmente por um sistema que vai vir e vai definir quais são os incentivos fiscais que todos os setores precisam observar. Então, para o agro, nós temos regimes diferenciados de tributação que permitem a aplicação de uma alíquota reduzida de 60%. Para produtos, insumos agropecuários e alguns alimentos destinados ao consumo humano, né? Nós temos também a cesta básica, então alimentos destinados à alimentação humana, que compõem essa cesta básica, eles vão ter redução de 100% nas alíquotas do IBS e da CBS. O que é importante aqui? A lista dos itens desonerados, ela é taxativa. Ela apresenta especificamente qual é o produto desonerado, às vezes indicando a sua classificação fiscal ou a sua destinação. Por exemplo, o grão destinado à produção da ração para animais. Então, esse grão ele está desonerado em uma lista prevista na lei complementar. Mas tudo isso precisa ser analisado de forma criteriosa por cada uma das empresas que comercializam ou industrializam grãos, justamente para verificar se o produto, né, que comercializa, que industrializa, de fato está desonerado nesse novo regime, né? Além desses dois primeiros pontos, nós temos também
a regra de diferimento na aquisição de insumos agropecuários, tá? Que é uma regra que eu vou abordar um pouquinho mais à frente. Uma regra que permite a suspensão do IBS e da CBS nas operações destinadas à exportação com produtos agropecuários in natura, tá? E também a tributação do produtor rural, porque com a reforma tributária, o produtor rural ele vai ter dois regimes tributários distintos. Então, ele vai poder optar pelo regime geral e observar as regras gerais do novo sistema de débito e crédito de IBS e CBS, ou o regime optativo. E no regime optativo ele fica imune do IBS e da CBS, ele não será tributado, tá? Então, esses dois regimes eles podem influenciar o custo nas operações de aquisição pelas cerealistas, pela indústria, etc. Então, esses são os principais pontos que as empresas do agro precisam, né, avaliar no detalhe. Estimativa de alíquotas, tá? De IBS e CBS. Quis trazer aqui para a gente analisar aqui como é que ficam as alíquotas para o agro. Então, hoje a gente tem alíquota de referência estimada do IVA dual. Nós ainda não temos a alíquota de referência, ela será definida pelo Senado, por uma resolução do Senado, tá? Isso é um passo que a gente ainda não caminhou em termos de regulamentação de reforma. Então, hoje a gente tem uma alíquota de referência estimada em 28% e uma redução de 60% para o agro. Então, uma alíquota de até 11,2%, né, para alguns itens desonerados. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Fertilizantes, sementes, defensivos agrícolas, adubos, alguns serviços técnicos, veterinários também estão desonerados. Alimentos destinados ao consumo humano, então óleos de soja, milho, canola, grãos de cereais, etc. E aí os itens da cesta básica, né, que são desonerados em 100%. Então tem alíquota zero de IBS e da CBS. Arroz, leite, fórmulas. E aqui também, especificamente, são produtos listados e classificados por NCMs, por exemplo. Então a gente também precisa estar atento aqui para entender se o produto que eu comercializo foi de fato desonerado aqui nessa cesta básica. Linha do tempo do período de transição, vou passar rapidamente, são os principais marcos da reforma, né? Então, nós tivemos a reforma em 2023 aprovada, em 2025 a gente já vem aqui com o regulamento do IBS e da CBS, que é a Lei Complementar 214. Em 2026, este ano, né? Então, nós já iniciamos o período teste da reforma tributária, com as alíquotas testes de IBS e CBS. Em 2027, a gente tem ali a extinção do PiscoFins, né? Completa extinção do PiscoFins, a redução a zero do IPI, salvo para algumas operações da Zona Franca de Manaus, e a cobrança da CBS já pela alíquota de referência, tá? Então, no ano que vem, a gente já tem a CBS operando plenamente e PiscoFins extinto, tá? Em 2027 também tem a programação para o início do split payment, né? Com operações com Pix e boletos. Essa, pelo menos, é a programação que a gente tem acompanhado. Entre 2029 e 32, a gente tem a transição gradual do ICMS e do ISS para o IBS, tá? Então, ele vai sendo reduzido percentualmente até 2032. E em 2033, a gente tem a vigência, então, integral do novo modelo de tributação sobre o consumo. Regras que impactam de fato, então, o preço dos grãos. E aqui eu peço total atenção de vocês e fiquem assim super à vontade para contribuir, para trocar ideia, para debater, porque o espaço é destinado justamente para isso. Então, o que que eu trago aqui, né? O que que nós trazemos aqui? Um comparativo de carga tributária, tá? Com a reforma. De onde eu fiz, de onde eu trouxe esse comparativo? A CNA tem uma calculadora que faz esse cálculo para o produtor rural, enfim, para os contribuintes. E ela avalia a carga atual efetivamente aplicada em cada um dos produtos que eu trouxe aqui: arroz, sorgo, trigo, o soja, milho e outros grãos. E como é que fica a carga com a reforma? E como é que essa calculadora faz esse cálculo, né? Ela avalia, então, a carga tributária atual, considerando PIS, COFINS, ICMS, ISS, incidentes sobre toda a cadeia de produção do grão, incluindo tributos não recuperáveis, tá? E na carga com a reforma, ela avalia IBS e CBS, a nova regra de crédito amplo.
Nesse comparativo que a CNA disponibilizou na calculadora, enfim, ele apresenta então que a carga tributária com a reforma ela vai ficar mais branda para alguns produtos, tá? Então, para a maioria dos produtos que a gente traz aqui, a carga tributária ela vai ficar reduzida, com exceção do milho em grãos, que tem um leve aumento, tá? De carga tributária aqui. Mas, ressaltando, né? Essa é uma projeção, considerando as regras que nós temos hoje na reforma, uma alíquota presumida de 28%. E a gente tem que ter em mente também que a reforma tributária ainda está sendo regulamentada, nós ainda não temos as alíquotas, então esse não é um cálculo, assim, totalmente assertivo, né? É uma previsão de carga tributária, digamos assim. Aqui só um complemento, Bruna, bem rápido, nessa linha que Claro. você está mencionando, que é, a gente tem visto no mercado muitas consultorias vendendo o sonho, assim, né, de, olha, vamos fazer um depara, vamos fazer um cálculo na vírgula de como que vai ser a sua tributação lá em 27, 2033, e na nossa visão, a prática mesmo, tirando o boné de advogado e pensando mais em ajudar o setor, é impossível fazer isso por vários elementos que não estão à disposição ainda, né? A gente não sabe como vai ser, por exemplo, a postura dos pequenos produtores, se eles vão querer entrar no regime ou eles vão fazer a opção para não ser contribuinte. A gente não sabe como vai ser. A gente tem uma ideia mais ou menos de alíquota, mas a gente não sabe o tamanho da base, porque a base cresceu, né? A gente tem operações que anteriormente não eram tributadas, operações sem preço, as operações de barter, as operações de escambo, enfim, uma série de eventos que agora são novos. E não dá para a gente cravar na vírgula quanto que vai ser o impacto. Então, a gente recomenda muita cautela na linha do que a Bruna falou. Aqui é uma projeção, claro, com dados oficiais, CNA, super sério, mas eu acho que tem que ter um pouco de cautela porque a imprevisibilidade aqui é certa. Por isso que a nossa recomendação é que cada empresa faça a sua análise considerando o seu cenário e as informações que são mais fidedignas, né? Porque apurações setoriais elas são inconclusivas, elas são imperfeitas. E isso é uma certeza que a gente tem justamente porque a gente não tem todos os elementos para fazer a conta. Então é isso, Bruno. Perfeito, obrigada, Léo. Seguindo então, pessoal. Então, o primeiro impacto que a gente traz aqui é relacionado à aquisição dos produtores rurais, conforme o regime, né? Então, nós temos dois regimes, o regime optativo e o regime geral. Vou falar um pouquinho aqui do regime optativo. Imagino que, né, algum dos participantes possa ser também produtor rural, né? Então, também esse ponto interessa não só como adquirente da produção rural, mas também como produtor rural em si, né? Então, produtor rural no regime optativo, né? A quem se aplica esse regime optativo? Aqueles produtores rurais, pessoa física e jurídica, que faturem abaixo de 3,6 milhões ano, tá? E também o produtor rural integrado. Como é que fica a tributação desse produtor rural na reforma? Esse produtor rural é imune, ou seja, ele não é contribuinte de IBS e CBS desde que observado esse limite, esse teto de faturamento anual, tá? E o que tem de positivo nessa regra do produtor rural do regime optativo? Mesmo não sendo contribuinte de IBS e CBS, esse produtor rural do regime optativo, ele pode gerar um crédito presumido para o adquirente, tá? Esse crédito presumido, ele pode ser utilizado para fins de abatimento dos débitos do adquirente, mas também ele pode ser ressarcido, tá? O direito à apropriação desse crédito presumido, ele também se aplica à sociedade cooperativa, né? Então, as cooperativas também vão poder se utilizar desse crédito presumido, e os percentuais do crédito presumido, eles serão definidos e divulgados posteriormente. Nós ainda não temos notícia do percentual do crédito presumido, tá? Mas então esse é o cenário. Não é contribuinte de IBS e CBS, mas ao mesmo tempo gera crédito presumido para o adquirente. Não temos ainda notícias do percentual desse crédito presumido, ok? Ponto de atenção aqui.
embora ele não seja tributado por IBS e CBS e gere crédito presumido, existe um ponto de atenção sobre esse regime optativo que é o seguinte: essa opção ela limita o direito ao aproveitamento de créditos pelo produtor rural. Então, no momento em que esse produtor rural ele fica fora do regime geral, ele não vai poder se creditar do IBS e da CBS embutidos em alguns insumos que ele eventualmente pode vir a comprar, tá? O que tende a elevar o custo de produção. A maioria dos insumos do produtor rural vai estar na lista reduzida ali de 60%, ele vai poder aproveitar uma regra de diferimento. Nem sempre. Lembrando que essa lista ela é taxativa. Nem todos os insumos da produção rural estão listados nessa lista, ou seja, nem todos os insumos aproveitarão a regra do diferimento. Então tem esse ponto. Uma vez que ele tem limitado o direito ao aproveitamento de créditos, ele pode, de alguma forma, elevar custo de produção, tá? Às vezes vai ser mais vantajoso para a maioria dos produtores rurais migrarem para o regime geral, né? Justamente para aproveitar essa regra de débito e crédito amplo da reforma tributária. Aqui só um complemento bem rápido aqui, talvez aconteça um movimento de letramento, né, dos produtores rurais, ou seja, os grandes adquirentes que tenham relações de longo prazo, né, com determinados pequenos produtores rurais, ou que, né, que têm receita inferior a 3,6 milhões por ano, talvez faça sentido ter uma espécie de orientação para esse produtor rural, porque ele vai perder espaço do ponto de vista de competição para um outro produtor que está dentro do regime. O outro produtor ele vai ser, digamos assim, mais eficiente, porque ele vai conseguir tomar crédito e, portanto, né, o preço dele vai ser alterado. Tem um ponto aqui de atenção e, eventualmente, uma oportunidade, como a gente chama de tese tributária, que hoje, como a Bruna disse, a gente não sabe qual é o percentual do crédito presumido, né, nesse tipo de compra. Ou seja, ele não tributa e eu tomo o crédito presumido. Digamos que o crédito presumido seja bem baixinho. Digamos que o governo fixa um crédito presumido de 1%, hipoteticamente. Naturalmente, vai ter um desconforto do mercado para falar, olha, isso não reflete adequadamente aquilo que deveria ser a tributação do meu fornecedor. Então, é possível que aqui surja uma espécie de judicialização, porque a lógica da reforma tributária é fazer com que eu tenha crédito sobre tudo, né? E que isso reflita adequadamente a minha aquisição, a tributação do meu fornecedor. Então, eventualmente, se o percentual que vier a ser divulgado ele seja muito baixo, naturalmente isso vai gerar uma judicialização, porque eu quero crédito dentro da minha expectativa de que seria uma tributação de um fornecedor do agro, né? Então, aqui, eventualmente, vai surgir uma tese. Bruno. Maravilha, Léo, obrigada. Então, esse é o ponto relativo a produtor rural no regime optativo. Então, a gente tem essa tendência à elevação de custo de produção, ainda que a gente não tenha a incidência do IBS e da CBS e tenha o direito ao crédito presumido. Produtor rural no regime geral, então é aquele produtor rural que está submetido às regras gerais do novo sistema, todas as regras relacionadas a débito e crédito. Quem são os produtores rurais que estão obrigatoriamente no regime geral? Produtor rural, pessoa física ou jurídica, que fature acima de 3,6 milhões ano, tá? Então, esses são obrigados a aderir ao regime geral. Também são produtores rurais do regime geral, aqueles produtores, pessoa física ou jurídica, que faturem abaixo do teto, mas que tenham optado pelo regime geral. E também o produtor rural integrado que tenha feito a opção pelo regime geral. Como é que funciona a tributação do IBS e da CBS? Então, conforme eu já disse, regra geral. Incide IBS e CBS sobre fornecimento de quaisquer bens ou serviços, eles também está sujeito às regras gerais de creditamento. O contribuinte, ele próprio, produtor rural, vai poder apropriar créditos quando ocorrer o pagamento do tributo em suas aquisições e também vai oferecer crédito aí para o seu adquirente. E qual que é o ponto de atenção aqui? Que é um tema que vem sendo muito bem acompanhado pela SEBRA, tá? E que já está sendo estudado e que já é objeto de algumas iniciativas dentro da associação.
Produtor rural no regime geral, a gente tem a questão da tributação. Saída, aquisição, ela é tributada. Ou seja, pode haver, né, impacto no fluxo de caixa dos cerealistas. Ou seja, no momento em que esse cerealista recebe a safra de produtor rural contribuinte do regime geral, em função das sazonalidades, concentração da compra em períodos específicos do ano, escoamento ao longo do ano, a gente vai ter um problema relativo a débito e crédito. No momento em que eu adquiro essa aquisição, esse grão do produtor rural, eu preciso recolher IBS e CBS. Só que eu só vou poder aproveitar o crédito relacionado a esse tributo ao longo do ano, em meses específicos, daqui a 2, 3, 6 meses. Então, esse crédito ele vai ficar parado e isso vai me gerar um desencaixe de caixa bem importante, tá? Então, esse é o impacto, um dos impactos que as cerealistas possivelmente terão nas aquisições de produtor rural, tá? Então, esse desencaixe entre débito e crédito em função das sazonalidades das safras, né? Então, esse é um ponto importante que já está sendo muito bem endereçado, muito bem acompanhado pelo time da Acebra. Assimetria competitiva entre cerealistas e cooperativas. Então, partindo da premissa anterior, produtor rural, regime geral, aquisições tributadas, né? Quando eu tenho aquisição desses grãos por uma cerealista, eu tenho o valor, o custo líquido da minha mercadoria, e eu tenho também o valor do tributo, que eu vou ter que desembolsar imediatamente no momento da compra. E a cooperativa, ela funciona de uma forma diferente. A cooperativa, ela se beneficia de uma regra de alíquota zero. Então, ela consegue adquirir esses grãos do produtor rural com alíquota zero de IBS e CBS. Então, o desembolso imediato da cooperativa vai ser só o custo líquido da mercadoria. Ela não vai ter que desembolsar custo líquido mais tributo. Então, aqui a gente tem uma simetria competitiva entre cerealistas e cooperativas, tá? Endereço algumas soluções possíveis aqui para o setor. Primeiro, uma questão de planejamento tributário, tá? Para mitigar essa simetria de caixa em função desse desembolso imediato maior, a cerealista pode negociar prazo de pagamento ao produtor rural ou, né, vir a estruturar operações que antecipem o aproveitamento dos créditos de IBS e CBS. Ou seja, vai trabalhar ali com um ressarcimento de IBS e CBS, ou vai organizar as suas operações para, no momento em que ter um débito, também aproveitar um crédito relacionado a uma aquisição anterior. Então, esse planejamento tributário ele pode sim ser pensado e estruturado pelas empresas do setor para mitigar esse impacto de caixa devido em função do desconto do tributo na aquisição, tá? Bruna, eu preciso só Oi? fazer uma intervenção, Claro. até porque pela Sebra e também pela Aprobio, junto com a Uhum. Biov, nós já estamos negociando esse ponto que tu acabaste de dizer. Nós tínhamos na proposta Perfeito. original do governo o tema do fim do diferimento. Aí houve um movimento paralelo, acabaram incluindo outro ponto, e nós mesmo assim reduzimos o tamanho do impacto, né? Hoje fica menos a diferença, fica em torno de mais ou menos 1,25 ou 0,85, mas nós já temos acordado isso. Eu estava até falando com o Cristiano da 300 agora, paralelo aqui, ele está acompanhando e quero agradecer, né? Nós vamos resolver esse Perfeito. tema tanto para cerealista quanto para a cooperativa. O PL já está lá em andamento, né? Que é um projeto de lei do deputado Alceu Moreira, que vai ser relatado pelo Paulo Pimenta num acordo que nós fizemos, né, para resolver esse ponto. Então, achei oportuno, né, Alex, trazer esse item aqui, porque é o mais crucial aqui para os setores todos. Maravilha. Não, e inclusive, Jerônimo, quando eu fosse comentar a parte da alteração legislativa, justamente eu faria essa referência ao trabalho que vem sendo conduzido por vocês, na inclusão, então, dos grãos nessa regra do diferimento na aquisição de insumos agropecuários, né? E qual que é a ideia, né, da inclusão desses grãos na regra do diferimento? É, de fato, postergar o recolhimento do tributo
para o contribuinte que vir a encerrar a comercialização, né? Vai vir a encerrar a operação com a comercialização do grão. Então, esse é um ponto que, de novo, né, está sendo muito bem conduzido pela SEBRA, agora a Probio, enfim, a Biov, outras associações, justamente no sentido de defender essa alteração legislativa para, de fato, solucionar, né, esse problema que a reforma tributária criou. Enquanto essa Bruna, alteração legislativa ela não vem, a gente tem essa opção de planejamento tributário também, né? Leonardo, Oi, tudo bem? Posso Tudo fazer uma bom? tudo? intervenção? Claro. Claro. Jefferson, bom dia a todos, pessoal. Bom dia. Assim, a sistemática das cerealistas basicamente é parecida aí no Brasil inteiro com relação a essa compra a fixar que a gente chama, tá? Que Uhum. você faz uma nota de compra, o produtor, que é basicamente uma nota similar a uma nota de depósito nas cooperativas, e no momento que o produtor tem a iniciativa de vender o produto, nós fazemos uma nota de complemento de preço. Então, quer dizer, complementa o preço ao preço do balcão de pedra do dia, né? Invariavelmente, invariavelmente, essa primeira nota é um preço simbólico, tá? Quer dizer, então a Uhum. base de tributação dela vai ser bem menor, né? Tá. Vou dizer lá R$ 1 a saca, R$ 2 a saca, porque você não sabe efetivamente a quanto o produtor vai comercializar, né? E isso já existia uma discussão no passado, inclusive em relação à base do INSS sobre a produção, o fundo rural, né? Se essa Uhum. nota tinha que ser tributada ou não, e se esse valor não poderia ser descaracterizado. Isso aí é uma discussão que não avançou muito, e o fisco nunca se ateve a isso, né? Porque via de regra, é tributado na nota de fixação, na venda efetiva e no recebimento do dinheiro. Todo mundo fazia isso. Eu te pergunto em relação a isso. Uhum. Poderá haver algum questionamento de eu fazer uma nota inicial, um preço simbólico, muito abaixo do mercado, ou simbólico mesmo, né? E, evidentemente, a base de tributação vai ser postergada em função disso, né? Porque você vai dar a tributação vai ser postergada porque a base vai ser bem pequena no momento inicial. O que vocês têm a falar sobre isso? Assim, obrigada pela tua intervenção e pelo teu questionamento. A reforma tributária ainda não está regulamentada plenamente, tá? Não existe nenhum óbice, pelo menos no texto da Lei Complementar 214, por exemplo, para que vocês sigam com esse tipo de operação. Operação, emissão da nota simbólica, depois você emite uma nota complementar, enfim, para poder fechar aquela operação. A gente não tem nenhum óbice, né? A esse tipo de operação, a esse tipo de planejamento. No entanto, é aquele ponto que eu trouxe inicialmente. A reforma tributária ela ainda não está regulamentada plenamente. Então, ainda pende de emissão, né, de elaboração ali de instruções normativas, de regulamentos do comitê gestor. Então, tudo que tem ainda na Lei Complementar 214 não é tudo ainda muito inicial, é tudo muito prematuro. Dessa forma, não vejo com maus olhos essa tua ideia de planejamento, de seguir com esse tipo de planejamento ainda na reforma tributária, mas ao mesmo tempo a gente precisa avaliar isso com muita cautela, justamente porque a reforma ainda não está plenamente regulamentada. E isso Se eu também puder, resolve a questão do desembolso, do fluxo de caixa, tá? sim. Exato. Também resolve a questão do fluxo de caixa na aquisição e do ônus Diminuir do o imposto. impacto, né? Você vai adiantar muito pouco imposto, né? Uhum. Posso fazer um complemento aqui com um ponto de preocupação em relação a esse tema, que é o seguinte: é, embora, como a Bruna disse, né, a gente não tem uma disciplina completa da reforma, a gente tem um norte na Lei Complementar 214, artigo 12, parágrafo 4º, que ele diz que a base de cálculo, né, do IBS-CBS, quando você não tem um valor da operação, quando a operação tem valor indeterminado, quando a operação não representa dinheiro, que é o escambo, e quando tem operação com parte relacionada, nesses quatro casos, o valor deveria ser o valor de mercado, assim entendido, o valor praticado em operações comparáveis. Qual que é a preocupação aqui? E aí um alerta para esse tipo de nota simbólica seguida de nota final com preço real, né? O ponto de preocupação é se o fisco não olharia essa nota inicial de valor simbólico e vai dizer, olha,
está faltando um preço. E se está faltando um preço, ele vai fazer uma espécie de arbitramento desse preço pelo valor de mercado. Então, o alerta que poderia ser dado aqui é que, na verdade, seja fixado um preço contratualmente, para afastar esse argumento do fisco. Não está faltando preço, o preço é esse mesmo. Tá? E depois a gente vai contratualmente fazer um novo preço. Né? Então, Assim, só para evitar esse fato, risco aqui. Né? De fato, existe um preço conhecido para o grão, tá? Isso, mas assim, ótimo. mas eu efetivamente não comprei o produto, porque eu não sei qual será a iniciativa de comercialização do produtor e nem que momento. E daí, então, quer dizer, totalmente previsível o preço. Né? Mas assim, existe, evidentemente, na entrada um preço de referência conhecido, amplamente conhecido. Né? E a nota ele está abaixo desse preço de conhecido, né? Não, Acho que é isso que no meu não, exemplo estaria muito abaixo. A soja está aí muito abaixo. R$7,15 a saca, eu daria entrada a R$1 a saca. Tá, Entendeu? entendi. É totalmente simbólico, só para controlar o produto entregue. Sim. O que eventualmente a gente podia pensar num planejamento, só para não desviar aqui da palestra, que eventualmente a gente poderia configurar essa operação inicial não como propriamente uma venda de mercadoria, mas uma prestação de serviço de controle, que tem um outro preço. Mas aí a gente precisa conversar separadamente aí sobre essa oportunidade. Porque a reforma... Léo, eu acho que falou... esse tema ainda não tinha chegado até você, é parte das mudanças que a gente está fazendo nesse projeto, mas é importante para todo o setor. Depois eu te coloco em contato com o Jefferson para você Ótimo. ter bem conhecimento desse ponto, porque isso mexe com o sistema todo, tá? Todo, né? Acho que Ótimo. valeu, Jefferson, esse teu apontamento aqui, mas é o que nós estamos também trabalhando. Eu já falei com o API sobre isso, ele não concorda com os nossos argumentos, então por isso que a gente acha que tem que mexer na lei. Mas é bom porque o Léo, nesse ponto, é a Bruna que está conduzindo aí, até a justiça seja feita, o Ayrton Ross levantou isso na primeira vez, e aí eu coloco você e o Jefferson em contato para você alinhar e nos ajudar na solução que eventualmente dependa de Brasília. Ótimo. Eu vi no chat à aqui que tem outras manifestações. Essa é uma também, na mesma demanda linha. de todo mundo, De sabe? todo mundo, né? Legal. Não quero Tá. atrapalhar a apresentação, a linha de raciocínio aqui da Bruna, mas fica um ponto de alerta. A gente precisa conversar sobre esse tema. É isso aí. Mas é isso, são soluções de planejamento tributário, né, Léo? Entra na linha aqui das soluções possíveis para o encaminhamento desse problema. Mas, enfim, a SEBRA, a Probio, a Biov tem feito um trabalho fantástico aqui de tentar resolver isso na legislação, né? Quer acabar com o problema e já resolver esse ponto de impacto via lei, né? A gente tinha colocado um tem tese aqui para lembrar que, se não der certo o caminho da lei, a gente eventualmente poderia judicializar isso com o mesmo racional, né? Na linha de que, olha, esse diferimento não é propriamente um diferimento, né? É uma estrutura do sistema para permitir uma tributação correta no momento em realmente quando tem o preço. Os eventos anteriores não representam propriamente, né, o ato de consumo, né, a riqueza que está sendo tributada, então não é propriamente um benefício fiscal esse diferimento, é uma estrutura de tributação e isso poderia ser levado a juízo em uma tese tributária. Né? E isso não está fora do radar, estados, Leonardo, a legislação de ICMS já tem conhecimento e tem regulamentado. Estou falando da legislação de ICMS. Sim. Esse evento da compra a fixar, tá? Então, o fisco conhece muito bem essa sistemática, né, Jerônimo? Isso está no radar até a parte da judicialização, mas como está indo bem a parte da tratativa legislativa, eu ainda acho que vai dar tudo certo aí. Legal. Boa. Sem espera. Vamos torcer. Aqui é Até porque essa alteração legislativa resolve muitos problemas, não só esse ponto, né, Jerônimo? Esse ponto resolve biodiesel, resolve... Exato. Enfim, Eu vou tratar da regra. Depois, Bruna, vamos fazer um apanhado. Nós temos um grupo ali que até está pouco usado. Quem quiser ingressar, me manda no privado ou para a Bruna. Vamos mandar um paper sobre esse projeto de lei e as alterações. Eu acho que... E até estão me pedindo aqui que querem a apresentação. Aí a gente já manda ali no grupo. Né? Com certeza, com certeza. O meu telefone é o
99518 6885. 99518 6885. Quem quiser entrar no grupo do fórum, me dá um contato que eu já mando o link e essas informações a gente manda aí. Aqui é a Tonel. É o seguinte, uma questão que nós temos hoje. O fato gerador do atributo, que vamos citar o fundo rural aqui, né? É a efetiva venda do produtor da sua produção. Quando ele entrega, ele não fez a venda efetiva ainda. Então, nós não teríamos o fato gerador para esse caso. E também, outro aspecto é que a regime de caixa, eu não sei se muda ou não agora, porque ele só passa a ser tributado dentro do efetivo recebimento do valor da sua operação. Então, nós perderíamos esses dois princípios do regime de caixa e também da efetiva venda para a cobrança desses impostos, desses tributos. Essas ponderações elas reforçam a tese, né, de que a estrutura da tributação ela precisa de um fato gerador que captura a riqueza que vai acontecer só lá na frente. Então, a tua visão, Toniel, confirma, né, a força desse argumento de que a gente precisa ter reconhecido ou legislativamente, e espero que o Jerônimo tenha sucesso nisso, ou judicialmente. Mas é exatamente isso. A gente pode ir por vários caminhos, pode ir pelo regime de caixa, pode ser pelo momento do fato gerador, qual riqueza está sendo tributada, o que a reforma tributária realmente captura. Esses eventos anteriores não são propriamente a venda da mercadoria. Então, só lá na frente que realmente vai ter a tributação. Eu Vamos ver vou se a gente sugerir consegue aqui, emplacar isso. eu vou sugerir, em razão do conteúdo que ainda falta apresentar, esse tema ele é um tema que precisa desta alteração, né? E que nós já estamos trabalhando justamente para isso, tem apoio da FPA, da FPBio, de todo mundo lá. Tanto é que a gente conseguiu colocar o Pimenta como relator, né? E isso é porque ele é governo, né? Então nós vamos ter aí um trabalho de boa articulação. Então, eu ia sugerir que a gente seguisse, Bruna, porque esse nós vamos Perfeito. estar. E eu já estou adicionando todo mundo que está me mandando aqui. Eu só não estou pegando aqui do chat, Bruna. Eu estou pegando do meu aqui. Então, se alguém consegue salvar aqui do chat, já salva aí. Perfeito, perfeito, Jerônimo. A gente segue aqui, e aí, eventuais dúvidas específicas, pontuais sobre planejamento tributário, sobre outras questões ligadas a esse tema que é bastante sensível, fiquem super à vontade para encaminhar aqui para nós, que a gente vai analisar com cuidado, com carinho e retornar. Tá bem? Obrigada. Eu vou passar aqui então para o próximo ponto. Aí a gente entra naquela regra que também é de interesse não só das cerealistas, mas também de toda a indústria, inclusive bio, né? Que é a regra de suspensão na aquisição de insumos agro para exportação. Essa é uma regra que está no artigo 82 da Lei Complementar 214, e ela permite a suspensão do IBS e da CBS para produtores que fornecem matérias-primas agropecuárias in natura para as empresas que industrializam e exportam. Então, o adquirente ele vai receber IBS e CBS com suspensão, e esse IBS e CBS será convertido em alíquota zero no momento da exportação, tá? Então, a gente tem aqui uma parte da operação que é desonerada, tá? Quem se beneficia? Empresas industrializadoras que adquirem matéria-prima agropecuária para transformação e posterior exportação desse produto industrializado. E onde é que está o ponto de atenção aqui? Existe um critério de elegibilidade para aproveitamento dessa regra de suspensão, né? E um dos critérios que é um dos mais complexos de se atingir é a questão da receita bruta, tá? Para tu poder aproveitar essa regra de suspensão, a receita bruta proveniente das exportações nos últimos 3 anos calendário anteriores, ela deve ter superado 50% da receita total das vendas de bens e serviços dessas empresas, ou seja, 50%, mais de 50% da tua receita bruta total de vendas nos 3 anos calendário anteriores, ela tem que ser destinada, tem que ser proveniente de exportações. Então, esse é um critério de elegibilidade bem complicado de se atingir, tá? Então, também esse é um ponto que a gente vai tentar resolver de duas formas.
Solução um, né? Planejamento Bruna, tributário. desculpa, só complementando um pouquinho, eu acho que também o- um dos pontos bem complicados ali do artigo 82 seria que a empresa ela tem que se habilitar se cadastrar e se habilitar na OE, né? OEA. Eu vou OEA, trazer esse desculpa. ponto no próximo slide. Ok, tá bom. Isso, perfeito. Então, o que que acontece? A gente tem esse ponto de atenção em relação à regra de suspensão, tá? E a gente tem duas soluções possíveis para esse problema. Então, assim, para poder contornar essa regra dos 50% da receita bruta total, a empresa pode, né? As empresas que possuem patrimônio líquido igual ou superior a R$ 1 milhão e que atendam aos demais requisitos da Lei Complementar 214, ou seja, tenham acesso ao DTE, tenham CND vigente, etc., elas poderão se certificar no programa OEA e, sendo certificadas e cumprindo esses demais requisitos, elas podem aproveitar essa regra de suspensão de IBS e CBS, tá? Então, esse é o ponto um, planejamento tributário. E a solução 2 é justamente o advocacy legislativo, que está sendo feito ali pelas associações, como a gente já comentou antes, que é voltada à inclusão dos grãos na lista da lei complementar que rege o diferimento. Uma vez estando os grãos na lista do diferimento, a gente substitui a regra de suspensão pela regra do diferimento. E a gente tem ali uma equalização da carga tributária nessas operações. Tem algum ponto, Léo? Eu só queria comentar essa questão. Ela também proporciona um debate sobre uma eventual tese, né? A gente tem o caminho legislativo, né, do Jerônimo aí conosco, e tem o caminho da eventual judicialização, porque o tratamento entre cerealista e cooperativa, em alguma medida, deveria respeitar a atividade desses players, né? E aqui, se eles praticam basicamente a mesma coisa, né, eles deveriam ser tratados fiscalmente da mesma maneira. Tem uma regra na Constituição de igualdade tributária que pode ser desafiada no âmbito do judiciário. Tem um outro caminho interessante para esse debate, porque o que está em jogo aqui na prática, né? Se a gente está falando de exportação, a gente está falando de uma imunidade à exportação. E se é imunidade à exportação, não deveria ter requisitos na legislação infraconstitucional para isso. Você tem que desonerar a exportação por completo. Então, não pode colocar OEA, não pode colocar formulário, não pode colocar procedimentos custosos que obstam a efetivação dessa imunidade. Então, tem dois caminhos aqui, seja pela igualdade, seja pela imunidade, a gente tem boas teses para ir para o judiciário para endereçar esse problema, se o advocacy, de novo, não tiver endereçado esse tema. Só mais um ponto ali, Bruno, Leonardo, ali você colocou dois pontos, ou ter faturamento acima de 50% de exportação, ou é cumulativo, ou é dois pontos. Se eu atingir 50% acima do faturamento, eu posso comprar com a suspensão, ou não. Pela leitura da Lei Complementar 214, não são exigências cumulativas. Você pode, atendendo esse requisito da receita bruta total, aproveitar essa regra de suspensão na aquisição de insumos agro, ou você pode fazer a utilização da regra geral da suspensão para exportação, que é a do caput do artigo 82 da Lei Complementar 214, que exige para o aproveitamento da regra, essa certificação no programa OEA, que exige o acesso ao DTE, que exige as CNDs Isso. ativas e uma série de outros requisitos. Isso. O da anterior, de 50%, você tem qual que é o artigo? Ele é, se eu não me engano, o parágrafo 11º, que eu não tenho aqui agora, o Não, parágrafo ok. 11º do artigo 82. Tá. Tá? Obrigado. É exatamente isso, Bruno. 11º, inciso 1º. Perfeito. Então, com relação a esse ponto, é isso. E aí, a solução para todos esses problemas que a gente trouxe até aqui, né? Que é a inclusão dos grãos nessa lista do diferimento da reforma.
Então, o diferimento, como é que ele funciona na prática, né? O produtor rural ou o contribuinte, ele que adquire, né, sementes, insumos, no caso que a gente almeja, né, os grãos, ele não vai pagar o imposto imediatamente na nota fiscal de aquisição, e esse recolhimento ele fica postergado para o momento da venda do produto, tá? Do produto resultante dessa aquisição. Efeito caixa e competitividade, a gente tem aquela questão da melhora no capital de giro, alinhando o momento de pagamento com o ingresso de receita. Mas a gente ainda depende dessa alteração legislativa, né? Essa alteração legislativa, se aprovada, é o melhor dos mundos. Havendo diferimento para grãos, a gente tem a solução do problema da suspensão, a gente tem a solução do problema concorrencial entre cerealistas e cooperativas, e a gente também tem a resolução do problema relativo ao desencaixe de caixa, tá? Então, diferimento na aquisição de insumos agropecuários é o melhor dos mundos. Só uma pergunta. Bom dia a todos vocês. Bom Bom dia. dia. Digamos que essa alteração legislativa, esse processo todo, nada disso aconteça e a lei permaneça no estado que está. Quando adquirido o produtor rural, eu teria que desencaixar os impostos e recolher ao governo. Isso. Se vier já uma alíquota determinando o crédito presumido, nesse momento do recolhimento, eu consigo abater esse crédito presumido e recolher a diferença? Ou esse crédito presumido ainda teria que passar por uma análise do governo para depois ele me ressarcir isso via outros tributos ou em caixa? Como é que seria essa questão? Aí é aquela questão de planejamento tributário, né? Uma vez que a gente não tem essa alteração legislativa, a gente pode trabalhar com o nosso caixa e com as nossas operações. Então, digamos que agora eu esteja adquirindo um produto do produtor rural, eu vou ter esse desencaixe de caixa imediato. No momento em que eu fizer o pagamento dessa nota, parte do custo da mercadoria vai para o produtor rural e parte do tributo já vai imediatamente para o fisco. Nem entra na conta do produtor rural, vou ter que desembolsar isso imediatamente. Correto. O que a gente pode fazer? Nesse momento que eu tenho débito, automaticamente eu vou ter um registro de crédito. Ao menos é isso que se promete na reforma tributária, tá? Eu já vou ter o meu crédito registrado. E eu vou poder utilizar o crédito que eu acumulei nas operações anteriores para abater esse débito. Tá? Então, se eu dividir as minhas operações ao longo do ano, eu consigo abater o meu débito com crédito que eu acumulei na operação anterior. Recolhe pela diferença. Oi? Isso, recolhe pela diferença. Exatamente. Tá, essa apuração em que determinado tempo? É mensal? É diário? Em que tempo é essa operação? Ela acontece? O destaque do tributo, ele é imediato. E a princípio, né, se promete que o registro de crédito também vai ser feito imediatamente. É por Tá? operação. Então, tem débito e crédito, é por operação. Teria que ter uma Fez a operação, emissão da nota, efetuou o pagamento, você já tem débito e teria que ter uma créditos ali operação lançados. fiscal diária. Exatamente. Não, isso aí é sério. Minuto a minuto. Vai ser Só para dar mais uma informação, tá? Nós temos confirmado dia 26 a reunião da Abiov, a Probio e a Sebra, né, com quem está concluindo o relatório do projeto de lei. Tá? Então, já está até a data marcada, 26, nem sei que dia é hoje, depois da manhã. Então, a gente já deve ter o mês de abril com o processo de votação do projeto, se tudo andar como estamos negociando. Tá? Maravilha, Jerônimo. Estamos seguindo. A gente tem aqui, então, a resolução, né? Solução sistêmica seria a inclusão dos grãos naquele anexo da lei complementar, resolvendo operações com preço a fixar, assimetria entre cerealistas e cooperativas e a limitação da regra de suspensão para exportação. Aqui para fechar, tá? Que a gente já chegamos em 9 horas já, 1 hora de debates. Pontos críticos e necessidades de preparação para a reforma tributária, né? Então, mapeamento de portfólio de insumos, avaliar, então, quais insumos são adquiridos com esse diferimento, quais insumos são adquiridos com a redução em 60% das alíquotas, os meus fornecedores, o que é
contribuinte do regime geral e o que é contribuinte do regime optativo. A gente precisa fazer, então, nesse momento, enquanto a gente não tem a alteração legislativa, a gestão dessa simetria com as cooperativas, a gestão desse fluxo de caixa, que a gente vai precisar ter um pouco mais encorpado agora, até a regulamentação do sistema do diferimento, a avaliação dos critérios de elegibilidade para essa regra de suspensão de IBS e CBS na exportação, planejamento tributário, então, revisão de contratos, estruturas societárias, modelos comerciais, modelos de fornecimento, a capacitação das equipes, né, de todas as empresas para que estejam sempre por dentro da reforma e possam adequar suas orientações e seus procedimentos internos de acordo com aquilo que a reforma exige. E o advocacy, né, que já vem sendo perfeitamente aí conduzido pela SEBRA, a Biov, a Probio, enfim, com o objetivo de incluir os grãos nessa regra de diferimento. Léo, tem algum Não, complemento? um comentário final, assim, eu acho que é um momento de olhar para a reforma de maneira mais urgente, né? A gente tem pelo menos dois temas para serem endereçados esse ano ainda. O primeiro é aquele que eu falei do fundo, né? Precisa correr para fazer a quantificação de quanto de benefício fiscal está perdendo, para eventualmente pedir para o governo e para ver se a gente atende, né, as regras que foram postas ali na lei complementar para ter direito a esse ressarcimento dos efeitos negativos de perda de benefício. Então, isso precisa ser feito esse ano. E o segundo aspecto é a preocupação com o que vai ser feito com os créditos de PIS/COFINS e ICMS, porque eles vão, né, ser convertidos em moeda de troca para os novos tributos. Sobretudo PIS/COFINS, o prazo é até final deste ano. Então, tem que correr para esse ano para registrar contabilmente todos os créditos que não foram apropriados de PIS/COFINS. Então, esse é o momento de revisitar teses de PIS/COFINS para ver, putz, será que eu não estou tomando crédito de alguma materialidade ali? Porque isso vai virar moeda de troca o ano que vem. Então, é algo imediato para ser feito. Esses dois pontos de atenção esse ano. Terceiro e último ponto que eu coloco, mais assim a título de tese, tem um monte de tese que a gente pode discutir a reforma. Então, eu recomendo fortemente que vocês entrem aí nos grupos que o Jerônimo mencionou. Ao longo do tempo, a gente vai divulgando, né, as teses que a gente mapeou. Então, tem um monte de oportunidade. Tese tributária é a oportunidade de reduzir carga tributária e elas estão postas na mesa. Então, contem com a gente aí para esse contencioso que será, acredito, de muito sucesso. A gente vai disponibilizar a apresentação, né? E qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição para, enfim, conversar com vocês e aprofundar os pontos que não ficaram claros aqui. A gente falou rapidinho de alguns pontos sensíveis, mas prazer estar com vocês. Devolvo a palavra aí para a Bruna. Viu, Bruna? Só para colocar, a gente tem como formato de trabalho, para aqueles que entraram hoje a primeira vez, 1h e 15, né? Para não pesar, porque tem o dia pela frente, né? Mas, obviamente, que está todo mundo à disposição. Eu vejo aqui, Bruna, muitos pedindo, né, o vídeo, pedindo os dados. Nós vamos fazer uma análise também daquele PL, né? Isso vamos colocando no grupo. Eu mandei o link para todos que me pediram aqui, né? E aí no chat também está. E é isso que o Léo falou, nós vamos mantendo-os informados. Então, Bruna, você e o Alex encaminham aí o final do nosso programa. E quando será o próximo? Eu não lembro a data aqui. Deixa eu pegar aqui a data. Obrigada, pessoal, aí pela participação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem super à vontade. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui para estar Chegamos a compartilhando 130, informações. Oi? Nós devemos ter participado aqui mais de 150 pessoas ao longo do tempo. Agora estamos com 130. Que legal, fico super feliz. Então fiquem à vontade, pessoal, para trocar ideia. Esse é o momento. Eu quero lembrar a todos também que a gente vai ter um workshop que vai ser promovido pela ACEPAR e pela SEBRA no dia 15 e 16 de junho. Esse workshop é presencial em Curitiba e ele vai tratar somente da operacionalização contábil do setor cerealista. Então, eu sei que aqui dentro deve ter muitos contadores, muitos, enfim, envolvidos com a contabilidade das empresas. Eu deixo desde já, reservem essa data, é presencial,
É mão na massa mesmo, um trabalho bem focado ao nível de contabilidade para que todos estejam na mesma página, como a Bruna trouxe antes. Por mais que a gente tenha toda essa discussão que vai estar, a gente quer que proporcionar aos contadores e aos seus efetivos que trabalham na contabilidade toda uma situação como essa. E uma coisa muito importante, quando a gente contratou esse treinamento, um dos pedidos do pessoal que vai dar o treinamento falou assim, seria muito importante que o comercial fizesse parte disso aí, porque tudo reflete no nível de custo para a formação de preço. Porque às vezes a gente vê um descasamento entre a contabilidade com a operação comercial. Então fica aqui o convite também para que o comercial se faça presente, por mais que ele não atue no dia a dia, mas as coisas que a contabilidade vai estar fazendo podem afetar na questão de precificação do preço que vai ser repassado depois para o seu cliente. Então fica aqui o convite para o dia 15 e 16 de junho. O Luciano, não sei se ele está na sala ou não aqui, que ele está organizando o evento, vai ser em Curitiba, mas de antemão já fica o convite para vocês. E no mais também é agradecer, né? Foram 130 pessoas na última avaliação que a gente olhou aqui nos números, recorde novamente, Jerônimo, e que bom que todo mundo está se importando com os assuntos que realmente... O projeto é esse, trazer assuntos que sejam pertinentes ao empresário, ao gestor, enfim, a quem está na frente dos cerealistas, né? Muito obrigada, Alex. Parabéns, obrigada pela parceria também em estruturar todos esses eventos, né? Juntos nós identificamos os temas, com o apoio das cerealistas e do GT da Sebra, a gente conseguiu endereçar toda essa organização do Fórum AM Agro, né? Então quero agradecer também a parceria de todos vocês aí nessa empreitada, né? Que vem sendo de muito sucesso. O próximo, Bruna, já tem a data? Temos a data. O próximo encontro a gente incluiu no nosso calendário, até alinhei com o Alex recentemente. A gente vai tratar dos impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia no agronegócio. Vai ser no dia 26 de maio, uma terça-feira, às 8 horas da manhã. E quem vai palestrar para as empresas serão o Nísio e o Matheus. Tá ótimo, perfeito. Tá? Esse é um tema extra. É um tema extra que surgiu justamente por causa da importância que se dá ao tema para esse momento. E a gente conta com a participação de todos novamente. Que bom. Exato, perfeito. Grande abraço para todos. Obrigada, obrigado pessoal. pela presença e até a próxima. Obrigada. Parabéns. Até o próximo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.